CBN, seu direito. Todas as quartas-feiras aqui no Estúdio CBN a gente tem o quadro Seu Direito com dúvidas de direito trabalhista. Vinícius Cascone está com a gente novamente. Olá, Vinícius, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco, boa tarde a todos os ouvintes do CBN Campinas. Sempre um prazer estar com vocês aqui. E eu acabei de ouvir uma chamada aí que me interessa muito no intervalo, viu, Marco? Eu acho que você já está no caminho, né? Já estou no caminho. Hoje não tem erro, né? Com todo respeito aos amigos de Novo Horizonte, a vantagem do primeiro jogo, já uma vaga protocolar, digamos assim. Não, eu acho que o Novo Horizontino tem crescido, né, nos últimos anos, né? Da nossa grande São José do Rio Preto. Isso. Eu que sou de Rio Preto lá também. Eu também. Então somos conterrâneos. E o Novo Horizontino tem crescido nos últimos anos. Sempre é um adversário difícil, né? Vou lembrar que o ano passado, no Campeonato Paulista, o Novo Horizontino ganhou de 3-0 na Arena, né? Então Sim. A gente não pode bobear. Sempre falo, o futebol hoje a gente tem que tomar cuidado. É isso, eu não sou nascido em Rio Preto, viu, Thalio? Eu sou nascido em Monte Alto, mas já é um cidadão de Rio cresci Preto, né? em Rio Preto, meus pais moram lá, estão me ouvindo agora. Mas agora vamos falar de um direito trabalhista que o jogador de futebol provavelmente não tem, mas o seletista, né, a pessoa contratada pelo regime da consolidação das leis do trabalho tem, que é a interjornada. O que significa interjornada, Vinícius? Então, Marco, o que ocorre, né? Interjornada é entre uma jornada de trabalho e outra. Então, é quando termina um dia de trabalho meu e começa o meu novo dia, né? Eu tenho que ter um intervalo mínimo de horas. Então, a legislação estabelece aí que todos os trabalhadores do Brasil, inclusive o jogador de futebol, tem que ter também, viu, Marco? Olha só. O jogador de futebol é um empregado CLT. É verdade. As pessoas não sabem, mas ele é um empregado CLT. É claro que, além do CLT, tem um contrato de imagem, né, que eles recebem hoje também, que aí ele é pejotizado nesse aspecto, mas ele também é um trabalhador CLT. Então, além do jogador de futebol, todo empregado no Brasil precisa ter um intervalo mínimo de 11 horas entre o término de uma jornada e o começo da outra. Então, vou dar só um exemplo para vocês aqui. Se eu terminei minha jornada às 10 horas da noite de hoje, se eu vou terminar minha jornada às 10 horas da noite de hoje, eu tenho que esperar 11 horas consecutivas para iniciar minha jornada. Então, praticamente, eu só vou poder iniciar minha jornada no dia seguinte às 9 horas, da manhã. Se eu não fizer isso, eu estou violando esse intervalo. Antes de eu passar para a Tayla, eu quero fazer uma pergunta. Se o Dorival Júnior, por exemplo, o jogo acaba hoje 11h30, se ele quiser um treino regenerativo amanhã 8 da manhã, não pode? Em tese não poderia, Marco, né? Na verdade, essa é a grande questão. Às 8 horas da manhã, os atletas estariam ainda de folga, teriam que aguardar esse intervalo de 11 horas para poder fazer qualquer tipo de treino, porque treino é trabalho também, é importante deixar claro. As pessoas não olham muito só o jogo como o trabalho, não, mas todos os dias os jogadores trabalham, treinando, e quando não tem jogo, evidentemente, e também folgam, viu, Marco? Todo mundo tem direito a uma folga semanal remunerada. Então, os jogadores têm, semanalmente, o direito a essa folga e exercem. Doutor, boa tarde. O que acontece quando a empresa, né, o empregador ali não concede esse descanso interjornada de forma adequada? Tem alguma consequência legal? Tem que pagar alguma multa? Como é que funciona isso? Muito boa tarde, Tayla. Muito boa sua pergunta. Cada vez que uma empresa não garante esse intervalo, é como se ela estivesse pagando hora extra. Então, ela pode ser punida aí nesse aspecto em duas situações. Um pagamento de jornada extraordinária, de horas extras, e também, se isso acontecer com muita frequência, né, acontece em alguns casos dos trabalhadores pleitearem uma indenização por dano moral, porque justamente o trabalhador está tendo violado aí um direito dele, que é o direito ao descanso. Então, quando um trabalhador não tem esse intervalo respeitado, e isso acontece também no intervalo do almoço, né, ou jantar, ou para descanso e refeição, que a gente chama, né, intervalo interjornada, dentro da jornada, aí a empresa pode ser punida nesse sentido também de pleitear aí uma indenização por dano moral por acontecer de forma constante isso e está prejudicando o trabalhador. E pode ter acordo, por exemplo, o empregador pedir para o empregado entrar um dia mais cedo por necessidade e fazer uma compensação depois?
Se eu respeitar esse intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra, eu posso fazer um acordo de compensação. Hoje acontece muito isso, né? Depois da reforma trabalhista de 2017, né? Eu sempre gosto de frisar isso. Os trabalhadores passaram a ter um poder de negociação. Não é um poder, né? Porque muitas vezes é uma imposição, que a empresa tem a maior força na relação. Mas eles tiveram uma liberdade de assinar acordos individuais. Então, evidentemente, que muitas empresas se aproveitam disso para dar uma flexibilizada na questão da jornada. Então, a empresa faz um acordo individual com o empregado e o empregado passa aí, é claro, a poder ter uma certa mobilidade dentro da questão do início ou do término da jornada. Evidentemente que é importante deixar claro que quem trabalha no período diurno, ele pode ter seu contrato de trabalho entre 6 e 22 horas, né? 6 da manhã até as 22. Mas agora, um ponto importante que eu chamo a atenção e as pessoas não se lembram, que quando muitos empregados, quando vão começar a trabalhar, assinam um contrato de trabalho. E lá está pré-estabelecido, em tese, qual que é a jornada e quais são os horários que eles teriam que cumprir. Então, qualquer coisa diferente daquilo teria que ser pactuado, teria que ser feito por escrito um acordo para alterar aquele horário que estava pré-estabelecido no contrato. Doutor, esse intervalo mínimo que é de 11 horas, né, o senhor disse, para que não haja interjornada, né, entre um período de trabalho e outro, ele vale para todo tipo de escala de trabalho, porque tem aquelas profissões, por exemplo, que normalmente trabalham aos domingos, né? Aí, nesse caso, tem alguma diferença? Como que funciona essa diferença entre escalas? Nenhuma diferença, Tayla. Certo. Sempre tem que ser respeitado o intervalo de 11 horas. Vou dar um exemplo daquela jornada 12 por 36, que acontece na saúde, na segurança, principalmente, né, nesses setores. O trabalhador trabalha 12 horas e aí, inclusive, pelo acréscimo de jornada que tem, ele vai folgar 36 horas. Então, ele vai iniciar a sua jornada, a sua nova jornada, a partir da 37ª hora. Então, veja só o grande intervalo que existe. Então, qualquer tipo de jornada é obrigatório respeitar entre o início de uma jornada, entre o fim de uma jornada e o início da outra, no mínimo 11 horas de intervalo. Pessoa jurídica, Vinícius, às vezes você tem um vínculo empregatício, mas você não é CLT. É obrigado a cumprir a interjornada também? Então, Marco, aí é a grande questão. Porque o suposto empregado, entre aspas, assim que a gente pode chamar que é pessoa jurídica, na verdade não tem direitos trabalhistas. Ele não tem o que está previsto na CLT, não tem essas garantias. Então, ele é um privatizado. Agora, no meu entendimento, e essa discussão é muito importante, Marco, porque eu estive em Brasília ontem, numa discussão, inclusive, com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte, para discutir a questão dos caminhoneiros autônomos. Os caminhoneiros autônomos tiveram resguardado esse direito de 11 horas de intervalo entre uma jornada e outra pelo Supremo Tribunal Federal. Mas muitos trabalhadores que a gente podemos chamar de autônomos, os caminhoneiros que têm seu próprio caminhão, são pejotizados, ele tem uma pessoa jurídica. E aí a pergunta que eu faço, ele também tem esse direito a um intervalo de 11 horas ou não? Nesse caso, o Supremo entendeu, justamente para os impactos de saúde e segurança, tanto do trabalhador autônomo, que é pejotizado, quanto da sociedade como um todo, já que eles rodam nas estradas, ele tem que ser obrigado a, entre uma jornada de trabalho e outra, respeitar as 11 horas consecutivas de intervalo. Então, inclusive você trouxe esse tema hoje para o programa e eu esqueci de avisar que ontem estava discutindo esse tema especificamente em relação à questão dos trabalhadores autônomos e no caso do pejotizado. Então, nesse caso específico, o Supremo entendeu, o que fica indicativo, que, em tese, qualquer trabalhador, mesmo que seja pejotizado, pode reivindicar essas 11 horas de intervalo entre uma jornada e outra. Doutor, essa interjornada mínima de 11 horas, que é obrigatória, ela pode ser maior nessa exigência de mais horas, dependendo da categoria, quando a gente fala daquelas profissões que exigem ali um descanso maior, mais concentração, né? Até mesmo os motoristas aí de caminhões, pilotos, de repente, de avião, helicóptero, esses têm que ter um período de descanso maior ou o mínimo ainda é 11 horas? Então, vamos lá. O mínimo é 11 horas para qualquer profissão. Tá. Agora, em algumas categorias específicas, como os pilotos, ele tem uma convenção coletiva diferenciada. Então, ela estabelece regramentos em relação ao número de horas que ele pode voar na semana, né? Então, acontece, não sei se já viram alguma vez, tiveram alguma oportunidade, que você está dentro de um avião e, de repente, o avião fala, nós vamos ter que atrasar
porque a tripulação venceu sua jornada. Sim. Então, você tem que trocar a tripulação. Isso acontece com frequência, inclusive. Então, aí, para um erro de escala, a tripulação ultrapassou o número de horas daquele dia ou daquela semana, ela tem que ser substituída. Então, isso acontece com os pilotos também. Então, algumas categorias têm uma regra diferente, né, diferenciada por força da convenção coletiva de trabalho e por questões de saúde e segurança também. É claro que o piloto, em termos de avião, tem que ter uma concentração gigantesca, porque ele transporta centenas de pessoas e um erro ali pode levar à fatalidade de todas as pessoas, como aquela do avião. Então, o princípio a ser observado é sempre esse: saúde e segurança no trabalho. Agora, voltando à questão da hora extra, né? Se o trabalhador tiver que fazer interjornada, pode se transformar em banco de horas ou não? Hoje, com a reforma trabalhista, em até 6 meses, a empresa pode fazer um acordo com o empregado, né, que nesse intervalo de até 6 meses pode ter uma compensação dessas horas trabalhadas ou das horas devidas. Então, pode se transformar, sim, em banco de horas. Isso pode vir a acontecer. Vinícius Casconi, advogado trabalhista, vai hoje à noite não sofrer muito e na próxima quarta-feira vai voltar com a gente aqui no Estúdio CBN para mais um quadro Seu Direito. Obrigado, Vinícius. Grande abraço. Obrigado, Marco. Mas com o Corinthians a gente sempre sofre, né? Não tem jeito. Qualquer time, não tem jeito. Um abraço. Agora é 3h25.